Olá, tudo bem? Então, eu hoje quero deixar aqui meu testemunho. Eu vou fazer vários vídeos falando de tudo que aconteceu até agora. Eu quero que você entenda que se você leu meu blog, você deve estar falando, louca, vai testemunhar o quê? Se o Bernardo faleceu. Porém, eu quero te dizer que nessa história toda, o milagre era o Bernardo, sim, mas o milagre principalmente era eu, era a minha casa e a minha família e algumas pessoas que acabaram pegando o embalo desse milagre. E eu vou te contar desde o princípio. Tem um vídeo aqui no canal que eu já postei falando mais ou menos por alto, só que agora eu vou fazer vários vídeos bem explicativos. Porque no blog eu sempre relato muito, porque eu sou muito boa em escrever. Não sei se eu sou tão boa em escrever, tipo assim, em falar, né? Mas vamos ver se vai dar certo. Mas eu vou colocar esses vídeos no ar pra você entender. E por alguns momentos de alguns vídeos, com certeza eu vou engasgar. Ou com certeza eu irei chorar, porque eu ainda tô vivendo meu luto. De certa forma que eu vivo diferente. Eu vivo ele crendo que Deus está fazendo o melhor para minha vida. Eu vivo ele forte, vamos botar assim, e sendo corajosa. Eu tenho momentos de muitas saudades. Eu fico muito. Quando eu fico mais sozinha, eu fico com mais saudades. Porque daí eu começo a pensar e tudo mais. Datas, dependendo das datas, eu também fico meio apegada nisso. Mas eu preciso viver essas datas, eu preciso viver esse luto. Eu entendi isso através de uma pessoa que é muito minha amiga. E ela sempre me dá alguns conselhos. E um desses conselhos foi esse: Ramires, você precisa viver esse luto. Eu preciso entender o que é isso tudo que eu tô passando. Mas eu tenho crido, independente disso, crido que Deus tem feito o melhor sempre. Então eu vou te contar os milagres do milagrinho até agora. E vou te contar, e o dia que eu quiser, o dia que eu tiver mais novidades, eu vou sempre postar vídeo aqui. E também, toda segunda-feira, eu tô atualizando meu blog, porque eu quero, de certa forma, eu tenho alcançado vidas que eu fico espantada. Porque eu fico assim, Deus, eu tô precisando de consolo. E eu não tô pra consolar ninguém, mas eu tenho consolado muita gente. Pessoas têm vindo até mim passando por situações muito parecidas. Só que a minha fé tem motivado essas pessoas. E isso me fez crer que Deus sempre fez o melhor na vida do Bernardo e na minha vida. Então, de certa forma, eu quero te dizer pra você, que é mãe, que olha pra mim e fica com medo de conversar comigo. Não fica, porque eu sou apaixonada pelo Bernardo. Eu sou extremamente orgulhosa do filho que eu tive. Ele renovou minhas forças. Ele me mostrou ser uma mulher que eu jamais pensei que seria. E ele me mudou completamente, mudou a vida da minha família, de todo mundo que estava em volta e que precisava ser mudado. Passar por esse momento com a gente e mudar. Então eu vou te contar a história desde o comecinho e bem detalhada. Vai ficar uns vídeos um pouco mais extensos, mas vai ficar bem legal. Eu espero que vocês gostem. E se vocês gostarem, sei lá, se tá precisando de alguém que tá ouvindo essas mensagens, porque eu vou falar muito de Deus, muito de fé. E se você acha que alguém precisa renovar sua fé, e que às vezes não tá passando por uma situação dessa que eu tô passando, e que precisa ver o agir de Deus na vida, como eu tenho visto e eu tenho crido, compartilha, curte, não sei, enfim. Eu quero te contar primeiro do descobrimento do Bernardo nas nossas vidas. E nesse vídeo eu vou te contar até a parte que ele foi pra campus. Da UTI em diante eu faço outro vídeo. Eu descobri o Bernardo em junho do ano passado. E eu tava passando por uma situação muito complicada no meu casamento. Nós estávamos prestes a nos separar. E eu falei assim, eu lembro de ter uma vez orado pra Deus e falado assim: Deus, eu não entendo os seus planos. Eu não sei o que o Senhor quer pra minha vida.
Mas de uma coisa é certa, se for pra ser, vai ser. Eu entendo que o Senhor sempre faz o melhor. Então, se Tiago for pra minha vida, o Senhor vai fazer alguma coisa. E eu fui viajar a trabalho, porque eu precisava ir. E na volta, eu tava me sentindo muito estranha. Eu tava afastada dos caminhos do Senhor. Mas eu nunca deixei de temer, nunca deixei de fazer minhas orações, essas coisas todas. E quando eu cheguei, eu tava me sentindo muito mal. Eu falei assim, nossa, eu sempre fiquei com a menstruação muito atrasada, porque eu tenho micropolicisto. Mas naquele dia eu tava muito atrasada. E eu fiquei assim, gente, será? Não é possível. Eu já tinha feito o teste de gravidez outras vezes, eu já não queria mais. Que fique assim. Bernardo foi meu sonho. Quando ele já estava dentro da minha barriga. Mas em nenhum momento eu sonhei em gerar outra criança. Eu já tinha passado dessa fase de pensar em ter outros filhos. Mas Bernardo, depois que estava na minha barriga, era completamente diferente. Eu comprei um teste de farmácia, fiz sem pretensão nenhuma. E deu positivo, eu falei, Jesus, tem misericórdia. E na mesma hora, veio na minha cabeça aquilo que eu havia conversado com Deus semanas antes de eu viajar. Deus, se for da sua vontade, o Senhor vai fazer algo que vai mudar esta situação. E fez. Fez. E vou te falar que ele fez de uma maneira sublime. Porque nós sentamos, nós conversamos, eu falei, Thiago, e aí? Como é que vai ficar a situação? Eu falei, vamos ficar junto? Então vamos ficar junto. A partir de hoje a gente vai sentar, vai conversar, a gente vai ser amigo. Porque eu tinha um temperamento muito só meu, sabe? Eu sempre pensei muito em mim, eu sempre achei que presentes compravam sentimentos. E compravam também presenças, porque às vezes eu não estava presente. Eu sempre pensei, foi uma das primeiras coisas que eu sentei depois que eu enterrei meu filho. Eu falei pra minha família, eu falei assim, eu quero muito estar muito mais presente com vocês, porque eu perdi a festa da escola, do Dia das Mães, porque depois eu compensava com uma LOL, com uma massinha, com alguma coisa desse tipo. Então eu queria muito estar mais presente, eu dei muito mais valor àquilo ali. Então eu era desse tipo, eu era sempre dos materiais, e o Thiago sempre foi do sentimental. E também, mas independente disso, a gente era muito grosseiro um com o outro, nós não vivíamos um casamento harmonioso. Apesar que éramos de sermos muito amigos. Então decidimos ficar juntos e ali começou o nosso milagre. Nós descobrimos o Bernardo na 7ª semana de gestação. Quando ficou entre a 11ª e a 13ª semana, a gente faz um exame que vê se tem algum problema, né? Alguma relação congênita e tudo mais. E eu fiz esses exames porque eu queria saber, era próximo de agosto, e eu queria saber o sexo porque eu queria fazer uma surpresa do Dia dos Pais pro pessoal da minha casa. Quando eu descobri eu fui num dia fazer o exame, eu saí arrasada porque o médico acabou com a minha vida, o médico me destruiu, porque ele falou pra mim, você não queria saber se seu filho tem algum problema? Pois é, seu filho tem problema. Só que eu não sabia, não fazia ideia o que seria, o que tinha, enfim. Foi, jogou pra mim e foi embora. Eu falei, beleza. No outro dia eu marquei uma consulta em Macaé, fui, paguei de novo e fiz o exame. Minha doutora Ana Cláudia, uma bênção na minha vida, presente de Deus pra minha vida, me apresentou um outro presente de Deus na minha vida, que é a doutora Cláudia Carneiro. E eu fiz o exame com ela me explicou tudo o que poderia acontecer, meu filho podia ter algum tipo de síndrome, alguma trissomia, ou podia ser apenas um cardiopata. Pois bem, nós não queríamos saber se ele tinha alguma síndrome ou nada, porque independente de qualquer coisa, ele já seria nosso filho e ele era muito amado desde o ventre. Então, nós não optamos por fazer esse exame e levarmos a gravidez até quando desce, né? E acreditando que, independente de qualquer coisa, ele seria nosso filho, mas nós tínhamos muita fé que não teria nada. Nossa fé sempre foi, a gente sempre foi movido pela fé. Então,
nós sempre estávamos crendo que não tinha nada e que nada teria. Então, nós fizemos mais ultras do que o normal, né? Nós tivemos mais vezes na doutora Cláudia. E com 30 semanas numa ultra, nós descobrimos que minha placenta já não estava mais alimentando o Bernardo. E que não tinha sangue no cordão umbilical e que o Bernardo estava entrando em sofrimento. Os ventrículos cerebrais estavam dilatando, ele podia ter algum tipo de hidrocefalia, alguma coisa desse tipo. Então, nós precisamos interromper a gestação. Eu quero te dizer que no momento que eu ouvi essa palavra interromper a gestação, eu falei assim, Deus, está nas tuas mãos, na mesma hora. E eu sempre fui muito segura. E todas as vezes que eu ia fazer o ultra, até a doutora Cláudia falava assim pra mim assim, você é muito forte. Eu falava pra ela assim, eu ria e eu falava assim, eu creio que Deus tá fazendo. Sempre falei isso pra ela, eu creio que Deus tá fazendo. Então, eu ouvi essa palavra interromper a gestação, eu liguei pra minha médica na mesma hora, minha médica vem que a gente vai te operar agora. Eu optei por fazer a laqueadura e eu vou te dizer que não... As pessoas me perguntam hoje, você se arrependeu em algum momento? Eu não me arrependo. Tem alguns momentos que eu tô com muitas saudades, eu falo assim, poxa, eu podia não ter feito, mas aquele momento ali eu virei pra ela e falei assim, eu não consigo, eu não tenho estrutura pra passar por tudo isso de novo, mas eu não sabia que Deus estava me fazendo uma mulher muito forte e que eu poderia passar por isso quantas vezes fosse. Eu entrei dentro daquela sala de cirurgia, crendo que Deus estava fazendo o melhor e que realmente Deus ia prover o melhor. Ela falou, Ramires, eu não vou deixar o Thiago assistir, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar. Se ele vai estar vivo, se ele vai estar morto. Eu falei, ok. E mesmo assim, eu optei pela laqueadura. E então, eu entrei dentro daquela sala de cirurgia com muita fé que ia dar tudo certo. Um dia anterior, eu tinha ido num culto na igreja da minha avó e a pregação era sobre os sonhos de José. Como eu te falei, o Bernardo nunca foi um sonho meu, mas quando ele estava no meu ventre, ele sempre foi o meu menino, o meu sonho. E eu sabia que ele era um menino desde o começo. Então eu entrei louvando o hino que eu ouvi pela voz do André Valadão e que falava sobre o sonho de José. E a enfermeira que estava comigo, e eu tinha muito medo da equipe médica porque eu passei na gravidez de Isabela, eu amei a equipe, era ótima, excelente. E eu pedia muito pra Deus pra que tudo desse certo e que isso fosse assim também. E a única coisa que eu pedi pra minha doutora era: deixa eu dormir, porque eu não quero ver. Porque eu sabia que se eu visse alguma coisa que fosse me espantar, tipo, se ele tivesse morto, eu ia ficar muito chocada. Então eu não quis ver. Ela, ok, a gente não vai deixar você ver e você vai dormir. Eu falei, vai, beleza. Daí a enfermeira me deu a mão e começou. Na hora que ele tava aplicando anestesia, eu tava louvando e ela louvava junto comigo. Não conheço ela, não sei o nome dela, mas naquele momento, ela só encheu meu coração ainda mais de fé e ainda mais de certeza que Deus estava comigo o tempo inteiro. Eu tive neném em São Pedro da Aldeia e o Bernardo precisava de uma UTI. Só que eu tive, na parte, eu paguei, né, pra ter o Bernardo. E o Bernardo precisava ir pra UTI. Uma UTI em torno de R$1.200, R$1.300 a diária, não faço ideia. Já falaram até em 2.000 pra mim, mas eu não faço ideia realmente quanto que seja. E ele entrou pela fila do SUS. Então, às 10 horas da manhã do dia anterior, no dia depois, nós conseguimos uma UTI em Campos, que fica umas 3 horas quase da minha casa. 2h30, dependendo. E Deus foi muito bom conosco, porque eram médicos capacitados, eu acho que era a melhor UTI que a gente podia receber. E Bernardo também precisava ir numa UTI, numa ambulância muito boa. E Deus preparou até a ambulância do bombeiro. Naquele momento, a sargenta do bombeiro veio conversar comigo, a médica, né? Veio conversar comigo e ela virou pra mim e falou assim, mãe, a gente vai levar ele, se acontecer alguma coisa, a gente volta. Eu falei pra ela, não vai acontecer nada, porque Deus está com ele. Então, antes dele sair daquele hospital
e ir pra lá, pra campus, eu orei. Dentro daquela sala, tava essa mulher, a pediatra, né, do bombeiro, mais um homem que seguiria junto com ela, que era o motorista, a pediatra que fez o meu parto, mais um pediatra de plantão que eu tava no hospital. E aquele pediatra virou pra mim e falou assim: seu filho tá muito ruim. O pediatra de plantão: seu filho tá muito ruim. Ora, pede pra Deus pra ele chegar lá com vida, porque eu não sei se ele vai chegar. Eu falei: ele vai chegar. Aí ele vai. Mas em nenhum momento eu aceitei nenhuma palavra contrária que não viesse do Senhor. Nenhuma palavra que não viesse do Senhor. Se eu não sentisse Deus falando comigo, eu não ia aceitar nenhuma palavra. Então, esse é o momento do Bernardo até campus. E eu só pude ver ele. Você vai entender no próximo vídeo que eu só fui ver ele no dia 26 de dezembro. E aí eu vou começar a contar a minha história da UTI, né? De como é ser mãe de UTI. Então, um beijo, até o próximo vídeo.